A partir de agora, vocês vão conhecer a verdadeira história de Amábile Lúcia Visintainer, que ficou conhecida como Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Vamos imaginar que ela esteja aqui entre nós, de volta, para contar a história de sua vida e de tantas e tantas pessoas que conviveram com ela. Foram 76 anos, 6 meses e 24 dias de uma vida de dor e sacrifício. Um exemplo de trabalho, dedicação, humildade e fé. Esta é Vigolo Vataro, pequena vila próxima a Trento, na região de Trentino, norte da Itália. Esta região é formada por ricos pastos e áreas de cultivo. O forte aqui é a agricultura. Voltemos ao ano de 1865. No dia 16 de dezembro deste ano, nasce nesta casa Amábile Lúcia Visintainer, segunda filha do casal Antônio Napoleone Visintainer e Anna Pianetzer. A vida dos Visintainer não é fácil nesses tempos. A agricultura mal dá para o sustento. Como a maioria dos imigrantes europeus nesta época, eles também são vítimas da pobreza, da guerra, de calamidades e de problemas demográficos. Por isso, a América, e mais especificamente o Brasil, é o grande sonho destes imigrantes. Os Visintainer fazem uma longa viagem. Depois de muitas dificuldades, este é o lugar escolhido por eles para começar uma nova vida. Sempre muito religiosos, desde cedo Napoleone e Anna ensinam aos filhos a fé e o amor a Deus. E é aqui que, já aos 12 anos, Amábile demonstra ser uma pessoa muito especial. Sem saber ler nem escrever, ela decide fazer a primeira comunhão, aproveitando a presença de um padre que vai celebrar uma missa aqui mesmo na região. Dismissete, Amábile. Mãe, eu vou fazer a primeira comunhão. Amabilota! Amabilota! Amabilota. Quando saremo fora, fora pela Valsugana. Quando saremo fora, fora pela Valsugana. Amém. Amábile. Onde estavas, filha? Te procurei por todo lado, tanta coisa para fazer. Mãe, hoje
Hoje teve missa na capelinha perto da vila. Eu falei com o padre Gattoni e fiz a primeira comunhão. Como, filha? Você não sabe ler, não sabe escrever. Mas tá aqui, ó. Eu levei as máximas eternas de Santo Afonso. E quando o padre me perguntou, eu comecei a ler. Então lê, filha. Lê um pouco para sua mãe. Desejo que Jesus me conceda graça e fortaleza, de que preciso para que todos os meus membros sejam atormentados e cortados, um a um, por amor e reverência de Maria, Mãe de Deus e também minha. Quando Saremo fora, fora pela Valsugana. Quando Saremo fora, fora pela Valsugana. E a ritrovar la mamma a vedere com'era. Quanto trabalho meu pai e o pai da Virgínia tiveram para fazer este moinho. Eu gosto de ficar aqui moendo milho com ela. Eu gosto muito da Virgínia. Somos companheiras em tudo. Visitamos os doentes, conversamos com os pobres. São tantas pessoas que precisam de ajuda. Temos mesmo amor e fé em Deus. Um desejo profundo de uma vida melhor para essa gente. Ninguém poderia imaginar que duas meninas pobres, num ambiente rústico como esse, já tivessem pensamentos tão sérios. Na verdade, a Amabile, com apenas 14 anos, já começava a fazer uma opção: dedicar a sua vida aos outros. Mãe, a senhora precisa de mais lenha? Não, filha. Você já levou o milho para as galinhas? Já, sim, senhora. Eu vou até o moinho para ajudar a Virgínia. Vai, filha. Filha, o que foi, mãe? A senhora não tá bem? Chama teu pai. Chama teu pai que tá chegando a hora. Sim, senhora.
agora, meu Deus? O que vai ser de mim? De minha família? O que vai ser da nossa casa sem minha mãe? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Grazie tanto, Fiola. Sim, papá. Papà, dammi un bicchiere di vino. Durante 3 anos, cuidei de meus irmãos e de meu pai. Para mim, esse período foi uma eternidade. Não que não fosse bom, mas eu queria seguir o caminho de Deus, trabalhando na caridade. A confirmação desse sentimento me veio através de um sonho. Eu tive a certeza de que o meu caminho estava nas mãos de alguém muito mais poderoso do que eu. E durante 3 noites eu vi a imagem. A santa, tão pura, tão linda. Querida filha, tu és a principal ovelha do meu amor. Por isso, preste atenção. Tu precisas das coisas. Não se assuste. A Virgem de Lourdes está tentando lhe dizer uma coisa muito importante da grande glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É meu ardente desejo que comeces uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. Mas como fazer, mãe? Sozinha, miserável, ignorante. Filha,
Qual a tua escolha? Sou uma pobre criatura, minha mãe. Mas decidi te servir. Vou me esforçar muito para atender o teu desejo. Pois não tenho quem me ajude. Não te preocupe. Aqui está uma pessoa que vai te ajudar no trabalho apostólico. É o padre Marcelo Roque, um bom amigo da causa de Deus. Mais tarde, conhecerás as filhas que quero te confiar. Meu Deus, não olho para trás, não olho para frente. Olho para o alto. Algum tempo depois, o padre Roque, que havia aparecido no sonho de Amabile, cumpria a profecia da Virgem. Com a ajuda de um amigo, ele consegue este casebre, de 4x6 coberto de palha. É aqui que Amabile e Virgínia querem viver. É aqui que elas pretendem cuidar dos doentes, rezar, prestar todo tipo de ajuda. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas nesta época, nem todos entendem duas jovens morando sozinhas, longe de casa e da família. Virgínia, eles voltaram de novo. Algumas pessoas não entendiam nosso trabalho. Depois de muitas humilhações, medo, ameaças, todo tipo de dificuldade, conseguimos finalmente nos mudar para o casebre, que começamos a chamar de Hospitalzinho de São Vigílio. Esta pobre mulher tem câncer. Nem a filha ou o genro podem cuidar dela. A doença é terrível. Por isso, várias pessoas acham que nós, Virgínia e eu, somos as únicas que devem se sacrificar por ela. Buscamos esta pobre criatura e aceitamos nossa missão com consolo. Nós três começamos então a viver no hospitalzinho.
Estamos no dia 12 de julho de 1890. Neste dia nasce a nossa congregação. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. O movimento no hospitalzinho era grande. Passávamos todo o nosso tempo cuidando de doentes, órfãos, idosos. Por isso, Teresa veio trabalhar conosco. Vivemos nesta casinha durante 3 anos, até que conseguimos uma casa maior, na vila de Nova Trento. Nossa missão estava apenas começando. Dia 11 de fevereiro de 1894. Lembro como se fosse hoje. Virgínia, Teresa e eu deixamos o hospitalzinho de Vígulo por volta da meia-noite. Caminhávamos em grande silêncio e de vez em quando olhávamos para trás. Queríamos guardar para sempre a visão daquele lugar pobre. Às 3 da madrugada, chegamos em Nova Trento. 3 mulheres, 3 embrulhos, 2 guarda-chuvas e muita fé. Este lugar, muito simples, foi a primeira casa da congregação. Para as 3 estava muito claro que este era um desafio difícil. Mas elas tinham um tesouro precioso, a fé. Depois de descansar 1h30, Amábile, Virgínia e Teresa foram acordadas pelas ave-marias do campanário do Sagrado Coração de Jesus. Elas já estavam prontas para esta nova vida. Em Nova Trento, enfrentamos também muitos problemas. Sabíamos que isso fazia parte de nossa escolha. Espalhavam-se críticas sobre nossas atividades, mas não tínhamos medo. Íamos todos os dias à missa das 4h30 da manhã e depois trabalhávamos na roça. No início, era da terra que tirávamos todo o nosso sustento e também dos pobres que recolhíamos. Aos poucos foram vindo mais irmãs que se juntavam à causa de Deus. Um ano depois, em 1895, recebíamos a aprovação da congregação e a licença para fazer os votos. Era o grande reconhecimento concedido pelo bispo de Curitiba, Dom José Camargo Barros, que já conhecia nosso trabalho. Assumíamos com grande humildade nosso lugar na Igreja Católica. Nossos esforços não foram em vão. Graças à ajuda do Padre Rossi, superior dos jesuítas, que sempre incentivou a congregação em Nova Trento, podíamos agora vestir nossos lindos hábitos pretos com cinto celeste. Com os votos, eu passei a me chamar Paulina, Virgínia, Matilde e Teresa, Inês. Essa modesta confecção de seda, que nós chamamos de filandra, é para nós um desafio e uma grande conquista. Com a produção, nós fazemos as vestes para celebrações de missa em Nova Trento, cidades vizinhas e até para São Paulo. É um trabalho bonito e pioneiro. Algumas pessoas criam casulos que nós compramos com o dinheiro da lavoura, mas as dificuldades são muitas.
Paulina, tá faltando sal de novo. O senhor está vendo, Padre Rossi? É muito duro. São tantos os problemas que a comida é pouca para tantos. Muitas vezes, como agora, falta até o sal. Mesmo assim, eu sei que nós temos que seguir, que a obra tem que ir adiante. É tanta coisa para resolver, são tantas pessoas dependendo de nós. Calma, irmã Paulina, calma. Eu sei que a congregação enfrenta as suas dificuldades, que a senhora quer ver crescer a sua obra, mas... Bem, eu concordo com a senhora que nós temos que pensar mais na casa para os idosos e para os doentes, no convento, no externato da Imaculada Conceição. Mas nós temos que ir mais devagar, com calma. A senhora, às vezes, tem uma pressa. E o orfanato, padre? Às vezes passamos frio, não temos roupa para todos. Calma, eu disse calma para as duas. Tudo tem seu tempo. Irmã Paulina, tenha fé, paciência e principalmente muita perseverança. Porque nós sabemos que Deus está do nosso lado. Madre Paulina, eu estou muito satisfeito com o resultado dessa eleição. Mas a senhora sabe que tem um longo caminho pela frente e que não poderá desanimar. Mas não se preocupe. Sempre que precisar da minha ajuda, eu estarei ao seu lado. Eu, as irmãzinhas e a bênção de Deus. Meus parabéns. Muito obrigada, Padre. Que Deus nos abençoe. Foi eleita para o ofício de Madre Superiora Geral da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ad vitam. Para toda a vida. Estávamos cansados, mas otimistas. Foram 5 dias de viagem de Nova Trento a São Paulo. Estávamos também assustadas. Era a primeira vez que vimos tantas pessoas, tanto movimento. Padre Rossi, que já havia se mudado para São Paulo, nos convidou para ampliar o trabalho da congregação na cidade. Não, Madre, não. Esse não é um bom momento para nós fazermos dívidas. O arcebispo de São Paulo está contente com o nosso trabalho. Nós podemos esperar mais um pouco. Padre, o caso é que nós precisamos comprar essa casa velha aqui ao lado da capela. Ela não serve para nada, só serve para jogatina. Mas, Madre, essa casa deve custar muito. Nós não temos esse dinheiro. Padre, eu estive fazendo umas contas. Não, Madre. Bom dia. Deus abençoe. Vão com Deus. Veja bem, padre. Com um empréstimo de 6 contos de réis, a juros de 6% ao ano, nós podemos comprar a casa. Não é tão difícil assim. Ah, meu Deus, eu já devia saber. A senhora não desiste nunca. Está bem, Madre. Que Deus a abençoe e guie seus passos.
Muito obrigada, padre. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Olha, eu estive pensando o seguinte. Essa casa nós podemos deixar para os velhinhos e para os doentes. E a outra, lá de baixo, a menorzinha, nós podemos fazer o orfanato. Mas tá certo, madre. Mas tem uma coisa. A senhora tem que ficar sabendo que essa casa aqui para os doentes é outra para o orfanato. Aí nós podemos fazer isso daqui também. E aí nós podemos... Com a simpatia de algumas pessoas pela sua causa, a Congregação das Irmãzinhas foi aos poucos obtendo contribuições de benfeitores. A casa onde foi criado o Asilo da Sagrada Família foi a primeira obra de Madre Paulina em São Paulo. O esforço foi enorme, porque a casa estava praticamente em ruínas. Com o tempo, o trabalho foi se expandindo. Em 1905, Madre Paulina assumiu a direção da Santa Casa de Bragança Paulista. E 4 anos depois, ela ousava, mais uma vez. Em São Paulo, ela acompanhou as primeiras irmãs que começaram a atender os doentes mentais na Casa de Saúde Dr. Homem de Melo. Nos anos em que dirigiu a congregação, Madre Paulina conseguiu imprimir sua marca, a de uma pessoa humilde, caridosa, batalhadora e realizadora. Foram mais de 20 obras, construídas com a ajuda de pessoas simples, na sua maioria filhas de imigrantes, com pouco estudo e dificuldades em falar português. E é justamente na sua principal obra, a Casa Geral da Congregação em São Paulo, que Madre Paulina vive o seu mais duro revés. 19 anos depois do início de seu trabalho, ela é destituída do ofício de superiora geral da congregação. Um clima de tensão, inveja, mal-entendidos na comunidade religiosa, envolvendo benfeitores e a própria madre, faz com que o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, tome uma atitude impiedosa. Ele decide pela deposição da madre. Ao invés de comunicar a sua decisão, ele pede ao padre Rossi que o faça. Dai-me força, Senhor, para cumprir essa difícil missão. Como dizer à Madre Paulina que ela não é mais a superiora geral das irmãzinhas? Justo ela que renunciou a tudo pela sua obra. E se eu pedisse a ela que acompanhasse os trabalhos da congregação em Nova Trento e em Vígulo? Eu acho que a única solução é isso. É isso. Com o tempo as coisas irão se ajeitando. Eu só posso contar com a sua ajuda, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Amém. A situação não podia ser pior. O padre Rossi não fala nada à Madre Paulina. E assim, 2 meses depois, sem ter a mínima ideia de que fora destituída, Madre Paulina retorna a São Paulo. Irmã Paulina, o que a senhora está fazendo aqui?
Quem lhe deu ordens para que deixasse Nova Trento? Mas, Dom Duarte... Como ousa desafiar a minha autoridade e afrontar esta casa? Vejo que minha decisão estava certa. Eu jamais ousaria ofender Vossa Excelência. E essa congregação é a minha casa. Esta casa é de Deus, não é vossa casa. Quando decidi afastá-la do ofício de superiora geral, jamais imaginei que sua rebeldia fosse tão longe. Estou prontíssima para entregar toda a congregação, a parte espiritual e material, à nova superiora geral. Ofereço-me espontaneamente para servir na congregação como súdita, sob a obediência de qualquer superiora, até a morte, em qualquer ofício. Meu único desejo é que a congregação vá adiante e que, por intermédio dela, Nosso Senhor seja conhecido, amado e adorado por todas as almas, em todo o mundo. Seja convocado o primeiro capítulo geral da congregação. Seja eleita a nova superiora. Irmã Paulina, nunca mais exerça cargo de governo. Viva e morra na congregação como súdita. Dezoito dias depois, aconteceu a eleição da nova superiora geral. Participaram apenas as superioras de São Paulo, pois as de Vigo e Nova Trento não foram sequer avisadas. As irmãs foram proibidas de votar em Madre Paulina. A eleita foi Madre Vicência, amiga de Madre Paulina, e que, como ela, viera de Nova Trento. No dia seguinte, Madre Paulina partiu para a cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Foram quase 10 longos anos de uma vida reclusa e isolada. Um período de provações que ela aceitou com resignação e obediência. Bragança Paulista era a casa mais pobre da congregação. Lá recolhiam mendigos, órfãos e todo tipo de miseráveis. Este é um período de muita dor para mim. Meu pai morre, e minha amiga, Madre Matilde, também. Estou longe de minha obra. Sei, no entanto, que tenho de sofrer muito ainda nesta casa. Mas tudo é suavizado pela presença de Jesus sacramentado. As outras irmãs estão doentes e fiquei cuidando de 25 velhinhos. Morreu-me um com 111 anos. Enfim, Deus seja bendito em todas as coisas. Madre Vicência, alegro-me com a senhora pelos bons sucessos e dou os meus parabéns em primeiro lugar à senhora e depois às outras companheiras. Oh, meu Deus, que os outros consigam e que eu permaneça na sombra. Estou contente por estar onde a santa obediência me mandou.
outono deste ano, de 1918, aconteceu-me algo de inesperado. Fui convidada a voltar para a Casa Geral de São Paulo. Para mim, é uma emoção muito forte. São tantas as lembranças e ainda tanto por fazer. Sei que é preciso manter o espírito e corpo revigorados, cuidar dos doentes, orar pelos desenganados, manter viva a força da fé entre as noviças de nossa congregação. Tenha calma, minha filha. Talvez seja uma notícia boa. (19 de maio de 1933). Cidade do Vaticano, Roma, Itália. Minha querida irmã, Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Tenho recebido informações gratificantes do vosso trabalho apostólico junto a pobres, doentes e desenganados. Nada mais justo do que premiá-la por vosso exemplo de dedicação e bondade. Recebo o decreto de louvor por vosso trabalho e a consagração de vossa obra aqui na terra. Papa Pio XI. Durante toda a sua vida, Madre Paulina nunca conseguiu ficar parada. Ela nunca se rendeu. Sua vida sempre foi uma sucessão de lutas e conquistas. Agora, ela se encontra mais uma vez travando uma outra batalha. Um acidente com a ponta de uma agulha agravou-se muito. Os médicos descobriram algo inesperado. Ela tem diabetes. Bem, Madre, nós já fizemos todos os exames. Infelizmente, não há outra alternativa senão nós amputarmos seu dedo médio. A gangrena tomou conta de tudo. O diabetes e a gangrena não levaram apenas o dedo, mas também a mão e depois o braço direito de Madre Paulina. Ela suportou tudo com espírito sobrenatural de humildade e nunca demonstrou ter medo da morte. E Madre Paulina escreveu: desagrada-me perder partes importantes do meu corpo, porque não poderei mais trabalhar como antes. Mas o braço já não é meu. Aliás, nada é meu. Há muito tempo entreguei a Deus tudo o que tenho e que sou. E ela não parou por aí. Incansável, ela continuou trabalhando. Madre, aqui está seu chá e uns biscoitos. Lá fora está um lindo dia de sol. É, minha filha. Eu sinto que esse sol nos faz muito bem. Eu gosto muito de sentir esse calor. Seu chá. Madre, a senhora não está enxergando? Não, minha filha. Mas não fique triste. Que
seja feita a vontade de Deus. Durante quase um ano, entre 1940 e 1941, não se teve notícia de Madre Paulina. A veneranda Madre Fundadora, como ficou conhecida, viveu um período de silêncio e recolhimento, entendido como a preparação para a morte. No dia 9 de julho de 1942, às 5h30 da manhã, Madre Paulina deu seu último suspiro. Foram quase 77 anos de uma vida intensa, dedicada inteiramente a Deus e à caridade. Sua última frase foi: seja feita a vontade de Deus. Caríssimas filhas, eis meu testamento final. Sejam humildes, permaneçam fiéis e adiante. Confiem em Deus e em Maria Imaculada. Tenham sempre caridade entre vocês e, especialmente, para com os doentes das santas casas e asilos. Tenham grande amor à prática da Santa Caridade. Está encerrada a minha missão. Morro contente. Meses após a morte de Madre Paulina, um boletim da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição já falava em graças extraordinárias obtidas por intermédio dela. Em 1944, 2 anos após sua morte, foi distribuído um folheto onde se pedia a beatificação. No dia 3 de setembro de 1965, ano do centenário de nascimento de Madre Paulina, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Agnello Rossi, abriu o processo de beatificação e canonização da Madre. Madre Paulina é um exemplo de uma família pobre, que buscou no Brasil, pela imigração, melhores condições de vida e soube respeitar a hospitalidade brasileira e dignificá-la com seus exemplos, com as suas virtudes. O mesmo aconteceu com o milagre para a beatificação, estudado também por médicos peritos, dos maiores luminares da ciência, aqui em Roma, e que se decidiram pela preternaturalidade do milagre, que não podia ser explicado por razões e por forças humanas. Desde a morte de Madre Paulina, centenas de graças foram alcançadas por intermédio dela. 4 dessas graças, consideradas extraordinárias, foram muito importantes para o processo de beatificação. Mas uma em especial vocês vão conhecer agora. Trata-se da cura de Dona Heloísa Rosa de Souza, de Imbituba, interior de Santa Catarina. Em 1966, ela foi curada de uma doença rara e grave, coagulopatia de consumo. Uma hemorragia violenta causada pela morte do feto dentro do útero da mãe. Tive aqueles problemas, minha pressão baixou, eu fiquei sem pulso, sem pressão, sem nada. Eu fiquei das 9 horas da manhã até 11 horas da noite na mesa. A cirurgia foi assim, ultra traumatizante, abdômen inundado de sangue, difícil de fazer. Deus diz, né? Pedi e recebereis. Ela tomou muito sangue, dezenas de frascos de sangue, o sangue tentava sair, onde você fazia uma punção, pegava uma veia, uma flebotomia para transfundir um soro, um sangue para tentar melhorar a tensão arterial dela. Não houve sucesso nenhum. Essa paciente tomou dezenas de frascos de sangue. Nós avisamos a família que o que se tinha a fazer estava feito, era um caso perdido. Então vamos rezar, vamos apelar para a medicina do céu. Milagre não sou eu que vou julgar. Nós achamos que realmente alguma coisa estranha intercedeu pela Dona Heloísa. Eu não sabia da existência da Madre Paulina, soube depois. Mas acho que alguma coisa ajudou na recuperação. Porque os médicos, por exemplo, eles não dizem assim com facilidade, e bem que fazem, né, dizer que tudo é milagre.
Porque às vezes tem coisas que a própria medicina cura e não é tão evidente que foi a medicina que curou, né? Então elas trouxeram a relíquia da Madre Paulina, colocaram no meu peito e começaram a rezar em volta da mesa. Então o milagre é tudo aquilo que sobressai, é tudo que supera as leis normais da natureza. Porque só o fato de eu estar viva e com saúde e com uma disposição como eu tenho, eu acho que ela continua fazendo milagre. Se existe alguém que conhece a fundo a vida e a obra de Madre Paulina, esta pessoa é a irmã Célia Cadorim. Foi ela quem pesquisou, investigou documentos, viajou, reuniu provas e testemunhos durante 8 anos para reconstituir toda a história de Madre Paulina. Foram anos de sofrimentos, de lágrimas, mas também foi uma época em que eu descobri que eu não estava fazendo um trabalho, que eu tinha recebido uma missão de revelar, sobretudo, a pessoa e o carisma de Madre Paulina. Isso me enche hoje de alegria, de felicidade, de orgulho até, por saber que o Papa João Paulo II proclama Madre Paulina bem-aventurada. Vamos ouvir agora alguns depoimentos sobre Madre Paulina e seu trabalho. Nada vale mais do que dar a vida pelos irmãos. Foi Cristo Jesus quem o disse, e Madre Paulina o realizou ao pé da letra. Foi por isso uma satisfação imensa poder ter colaborado nesse processo de beatificação e também de estar sempre presente na história das irmãzinhas que ela suscitou para a vida do Brasil e para a vida di todas as nações onde elas vão trabalhar para o futuro. Io la vedo ormai in paradiso e quindi la prego tutti i giorni, la prego che interceda per noi, interceda per i nostri paesi, specialmente per Vigoro Vataro, e interceda per tutti quanti i diocesani della diocesi di Trento. Io la invoco tutti i giorni, perché ho fiducia grande nella sua intercessione. De repente ela fez um movimento e eu percebi, parece que foi um movimento que ela entregou a alma a Deus. Aí, nesse momento, eu disse, meu Deus, acabei de assistir à morte de uma santa. Então, para a nossa pátria é uma grande honra ter um filho levado aos altares. E também para as irmãs é um exemplo, porque ela fundou uma congregação hoje espalhada em vários estados do Brasil, até no exterior. Então, ter a fundadora como santa é uma valia para as irmãs e um exemplo vivo diante delas. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Madre Paulina, está presente em 117 casas como essa em 16 estados do Brasil e em 6 países em todo o mundo: Argentina, Chile, Nicarágua, Chad, Itália, além do Brasil, é claro. A congregação tem por missão prolongar Madre Paulina ao longo da história. Não vai repetir o que ela fez, mas vai responder a clamores existentes hoje. Se ela respondeu à criança órfã, ao velhinho abandonado, à cancerosa, quem são eles hoje? Vamos abrir os olhos à realidade, estão aí. Então encontramos o quê? Uma sociedade sofrida. Não mais pessoas, mas multidões, sem teto, sem casa, sem dignidade, em busca de pão, em busca de terra. E daí? Vamos dar uma resposta a isso tudo. Então, vamos ao encontro da ideia, vamos ao encontro de toda essa gente que vagueia por este mundo. Por quê? Para devolver a ele a dignidade, lutar com ele em prol da fé, da vida, promovendo a justiça e usando os caminhos, as mediações que se fizerem necessárias para atingir este objetivo. A presença de Deus me é tão íntima que me parece impossível perdê-la. Esta presença proporciona à minha alma uma alegria que eu não posso explicar. Comincia a navegar,
Oh, na